Boa noite a todos. O capítulo da noite é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é o último capítulo do Evangelho, onde estão reunidas todas as preces que os Espíritos nos mandaram. Inclusive a prece que foi acabada de ser feita pelo meu colega, ela é a primeira que foi selecionada pelos Espíritos, porque ela é a mais completa de todas as preces, né? E ela foi colocada em primeiro lugar. E nessa coletânea que coube a mim falar, é o item 77 até o 84. E o que são esses itens? É a prece pelos doentes e pelos obsedados. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o momento que nós vivemos aqui na Terra. A Terra vive um momento bastante difícil, porque nós estamos passando de um momento de um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. E vocês devem ter visto o que todos nós estamos passando, enfrentando, as dificuldades, não só aqui no nosso Brasil, como também no mundo todo. Então, os Espíritos de luz nos esclarecem que são momentos difíceis mesmo que a Terra passa, por conta desse momento de transição. E que os nossos pensamentos, os nossos atos, né, atitudes, eles são tão negativos que eles acabaram mexendo com o eixo da própria Terra. Imaginem vocês. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos atos. E se nós quisermos acompanhar a Terra, que vai passar para um mundo melhor, um mundo de regeneração, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que cuidar, né, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, porque senão a Terra vai, e para onde é que nós vamos ir? Para um mundo de expiação e provas, e ainda nós vamos ter que, já que estamos mais esclarecidos, vamos ter que ajudar aqueles nossos irmãos que ainda estão em piores condições que as nossas. Como aconteceu com os exilados de Capela, eu não sei se algum de vocês tiveram oportunidade de ler esse livro, que era um espírito, um planeta também que evoluiu, ia para a evolução, e espíritos rebeldes que não queriam se redimir, melhorar, trabalhar para o progresso de todos. Então eles foram enviados aqui para a Terra justamente para nos ajudarmos, né, para que nós pudéssemos evoluir. E por que nós reencarnamos na Terra? Por conta da nossa imperfeição. Porque se nós fôssemos espíritos melhores, nós estaríamos no mundo melhor, no mundo de regeneração, por exemplo. Mas nós não temos essa condição de ir para o mundo de regeneração sem antes que a gente possa evoluir. Nós não temos essa condição. A Terra é a nossa escola. É aqui que nós temos que ficar para melhorarmos. E por que nós trazemos do nosso passado, quando eles falam assim, as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então nós reencarnamos na Terra. Deus, o que é reencarnação? Uma oportunidade de uma nova vida que Deus nos dá, para que a gente possa refazer as nossas lições que nós não fizemos direito lá no passado. Então nós temos essa oportunidade, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, nós esquecemos lá o que nós fizemos e vamos partir do zero aqui para uma nova caminhada. E nós temos, claro, toda a ajuda de Deus, que é um Pai misericordioso e nunca abandona seus filhos. Então, todas essas doenças que muitas vezes nós somos acometidos, elas decorrem do nosso passado, elas decorrem das nossas falhas, elas decorrem dos nossos erros. Então, o que nós temos que fazer para enfrentar tudo isso? Ter resignação, e claro, é que Deus coloca à nossa disposição
meios para que a gente possa sair dessa situação, dessa enfermidade. Então, nós temos a ciência, que é colocada ao nosso alcance, para que a gente possa ficar melhor e sair de toda essa situação. Mas, se muitas vezes a ciência não consegue nos ajudar para que a gente saia dessa enfermidade, saia dessa condição, nós temos que ter resignação e aceitar isso. Não adianta nada, diante de um aprendizado que Deus nos dá, a oportunidade, nós termos resignação. Porque se nós ficarmos resignados, o nosso fardo vai ficar muito pesado. A gente não vai conseguir suportar. E quando a gente fica irresignado, revoltado, dizendo, puxa vida, eu não merecia isso, por que só comigo que isso acontece? Eu vejo uma pessoa ali tão bem, maravilhosa, com tudo, e eu aqui nessa situação, com essa enfermidade, às vezes numa cadeira de rodas, ou então numa cama, ou com defeito, ou com alguma incapacidade. O que a gente tem que fazer? É ter resignação. Sempre há uma causa justa para tudo. Por mais difícil que possa parecer e mais doloroso que possa ser para nós, sempre há uma causa justa. Então a gente tem que aprender a ter resignação, força e coragem para sair dessa situação. Porque se nós ficarmos irresignados, os bons espíritos não vão ficar conosco. Nós acabamos afastando até o nosso próprio anjo de guarda, que a gente fica de tal maneira revoltado. E o que nós vamos atrair para perto de nós? Irmãozinhos equivocados que estão na mesma sintonia que a nossa. Então a gente vai ficando cada vez mais pesado. E em vez de a gente melhorar, ter uma condição de vida melhor, com bons pensamentos, com a ajuda da espiritualidade, então o nosso fardo vai ficando muito pesado. Então qual é o remédio que nós temos para nos ajudar nessa situação? Onde nós vamos encontrar forças para vencer essa adversidade? Na prece. A prece é o maior meio que nós temos, é o nosso elo de ligação com Deus, e Ele vai nos ajudar através das preces. E o autoconhecimento, porque à medida que a gente vai se conhecendo, Santo Agostinho dizia assim, se todos nós, ao deitarmos, nós fizermos um exame de consciência de todas as nossas atitudes que nós tivemos naquele dia e verificarmos o que nós fizemos de errado, a gente vai se corrigindo aos poucos. Então, por exemplo, hoje eu não tive uma boa atitude em relação a uma pessoa. Então, a gente sempre deve se colocar no lugar da outra pessoa. Como é que a gente gostaria de ser tratado? Então, a gente vai fazer, através desse autoconhecimento, a gente vai fazendo um burilamento e vai, vamos dizer assim, vai superando os nossos defeitos. É um trabalho difícil, porque nós somos ainda muito imperfeitos e orgulhosos. É muito difícil de nós admitirmos para nós mesmos que nós temos defeitos, né? De olhar para dentro de si, porque dói, e a gente tem que fazer isso se a gente quiser acompanhar o mundo, a Terra, senão nós vamos ficar ali. Então a prece sempre é o melhor caminho, onde nós vamos encontrar a força para fazer isso, e esse exercício de autoconhecimento que Santo Agostinho nos deixa aqui, que ele fazia todas as noites. No livro dos Espíritos, eu até vou ler, que é tão importante, quando ele fala sobre a prece, a pergunta 660 fala assim: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, quando nós fizermos a nossa prece, ela não tem que ser labial. Por exemplo, eu hoje fiz minhas orações, mas você fez as suas orações de verdade, verdadeiramente, de coração? Então, não adianta você fazer assim, muitas palavras, florear na sua prece. Não, ela tem que ser simples. Sabe, ela tem que, para que ela possa ser encaminhada até Deus, nosso Pai, pelos bons espíritos, ela tem que vir do nosso coração, ela tem que ser sincera e colocar nela o que nós queremos.
sobretudo, a força para nós vencermos as nossas próprias adversidades, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Nós somos colocados aqui, nós precisamos de ajuda. Então, nós temos que pedir essa ajuda, temos que ter a humildade. Meu pai, eu tenho muita dificuldade de conviver, às vezes, com uma pessoa dentro da minha casa, dentro do meu lar, é muito difícil. O que a gente tem que fazer? É orar, pedir a Deus que nos dê força, coragem. E não adianta nada, às vezes, a gente bater de frente. Isso pode acontecer dentro de casa, no trabalho, no trânsito, né? Principalmente naquele que tem muita paciência, o mundo está muito agitado, qualquer coisa as pessoas já ficam muito nervosas. Nós estamos assim, nunca se viu tanta agressividade, tanta falta de respeito de um para com o outro, né? Isso é próprio do próprio momento que nós vivemos, mas nós temos que ter ponderação, nós temos que ter calma, resignação, porque temos que vencer as nossas provas aqui, e para que a gente também não entre num processo de obsessão. O que é um processo de obsessão? O que são espíritos obsessores? Se nós nos mantivermos, como eu disse há pouco, irresignados com as nossas situações, com a nossa doença, com o nosso problema, o que nós vamos atrair para perto de nós? Espíritos que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Então, o nosso problema, em vez de ser um pequeno problema, ele vai se tornando um problema imenso. E a gente vai afundando cada vez mais. A situação vai ficando assim, insustentável. E quem são esses espíritos que se aproximam de nós? Que estão na mesma sintonia, que estão revoltados. Eu estou revoltada, então também estou revoltada. Então, vai chegando. Então, você não é mais um, vocês são vários. Daqui a pouco você é uma legião, né? Como Jesus dizia, até está na Boa Nova, passa a ser uma legião, por conta do seu pensamento, por conta da sua falta de cuidado. E são espíritos que também são equivocados, que também um dia vão cair em arrependimento, mas eles são espíritos equivocados. A obsessão, ela começa devagarzinho. Não vou fazer minha prece, eu vou me descuidar, eu vou fazer outra coisa, se alguém atravessa no meu caminho, eu já entro numa discussão, e aí começa. Ela começa devagarzinho, sem que a gente dê conta. Daí a pouco a gente já tem um amiguinho. E aí vai. E se nós continuarmos isso, e aí nós vamos atraindo para nós. E aí de uma obsessão simples, ela passa a ser, ela vai progredindo. Ela passa para uma possessão, uma subjugação, e aí ela começa a afetar toda a parte física, e você acaba perdendo a sua própria identidade, porque quem acaba tendo domínio sobre você não é mais você, são essas entidades que tomaram conta de você. E aí, nesses casos, tem que haver uma intervenção, não só médica, mas também uma intervenção da casa de caridade. Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E ainda aqui, quando fala da prece, mas por que Deus não afasta a nossa doença, aquilo que nós temos que enfrentar? Porque justamente é o nosso aprendizado, serve para a nossa evolução. E aí os espíritos nos falam assim: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Aí eles respondem assim: vossas provas estão nas mãos de Deus, e as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Quer dizer, vai depender sempre das nossas atitudes. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de a suportar com a coragem. Então elas vos parecem menos duras. Então é como assim se a gente tomasse uma injeção, um calmante, porque a gente está sendo amparado, a gente não está a esmo. Nós temos a ajuda da espiritualidade. Deus envia os bons espíritos para nos ajudar. O nosso próprio mentor espiritual está do nosso lado nos amparando, torcendo por nós. E aqueles que ficaram lá na espiritualidade estão torcendo por nós, estão rezando para que a gente consiga, evoluir, passar nessa prova.
Já dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá a força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Então, às vezes, por conta dos nossos equívocos passados, o remédio tem um gosto muito amargo. Mas a gente tem que aceitar, porque esse remédio amargo, com gosto amargo, é que vai concorrer para a nossa evolução. Então a gente tem que realmente saber que nós não estamos desamparados, Deus está sempre conosco, e não nos esquecemos do autoconhecimento, desse trabalho diário, à noite, de verificar o que eu fiz hoje. Vamos lá. O que eu fiz de errado? Eu vou procurar me corrigir. Hoje eu não consigo, por exemplo, perdoar, porque foi muito forte a agressão que eu ofereci. Por exemplo, a gente está no trabalho, alguém puxa o nosso tapete. Então a gente fica muito triste diante de uma situação dessa. Então o que a gente faz? A gente não consegue perdoar de pronto. Então você tem que começar devagarzinho, todo dia de novo. Eu vou tentar. E a gente tem que entender que esse que nos prejudicou não tem compreensão e entendimento. Ele ainda não tem compreensão e entendimento, ele é equivocado. E a gente, por mais difícil que possa parecer, a gente tem que orar por ele. Aqui, numa das preces, inclusive aqui do capítulo 28, fala para que a gente ore pelos nossos inimigos. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que tentar. Porque se a gente não tentar, a gente vai entrar no mesmo padrão vibratório dele. Então a gente tem que afastar isso de nós, sabe? E deixar ele, não fazer julgamento, deixar ele nas mãos de Deus, a cada um segundo as suas obras. Nós temos que, aconteceu, eu vou procurar perdoar, porque se eu perdoar e ele não me perdoar, eu vou ficar livre, vamos dizer, dessa tarefa, dessa responsabilidade. Porque quando a gente vai orar a Deus, como é que Deus pode aceitar as nossas preces se eu estou com ódio no meu coração? Como é que a nossa prece pode subir até o alto se eu estou com muita raiva, com muito rancor, com muito ódio dentro do meu coração? Então, nós temos que eliminar isso de dentro de nós. Por mais difícil, a gente tem que fazer esse exercício. E a vida é assim, é feita, um dia você vence isso, outro dia, porque aqui é uma escola. Então, um dia a gente enfrenta essa situação, amanhã a gente enfrenta outro tipo de situação, dentro do lar, as nossas dificuldades, mas é um dia de cada vez, e assim a gente vai caminhando. Mas o que importa é a gente fazendo sempre esse exame todas as noites, nos conhecendo cada vez melhor, e vendo no que nós precisamos trabalhar, o que nós precisamos vencer dentro de nós mesmos. Existem duas ervas daninhas dentro do nosso espírito que a gente tem que tentar arrancar, que é o orgulho e o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Então, se a gente quiser acompanhar a Terra, a gente tem que lutar, porque senão nós vamos ficar no mundo de expiação e provas. Eu acho que nenhum de nós quer. A gente quer estar junto dos nossos entes queridos, queremos que eles nos acompanhem, então temos que fazer esse nosso trabalho dentro do nosso lar, junto com aqueles que nós convivemos, que o lar é um laboratório, né? Se nós estamos lá naquele lar, é porque é exatamente lá que nós devemos estar. Então devemos nos preocupar com os nossos filhos, encaminhá-los desde pequenininho, dando noções de responsabilidade, de respeito, porque a parte moral é essencial para o ser humano. E um espírito obsedado, quer dizer, revoltado, um espírito equivocado, ele só vai escutar uma pessoa que for dialogar com ele com uma ascensão moral. Porque se você vai conversar com um espírito, ele enxerga exatamente aquilo que você é. Não tem como você esconder o que você é, porque é pelo pensamento. A gente está exatamente... ele olha para nós, ele sabe exatamente quem nós somos. Então, como é que nós podemos pedir para esse irmãozinho que está equivocado, que está fazendo uma série de coisas erradas,
Se nós não temos moral para isso, ele vai falar, como você quer que eu melhore? Como que você quer que eu seja melhor? Olha para você, começa por você, não é? Então, a gente só consegue ajudar um espírito equivocado se nós... é como se fosse um reagente, diz aqui no Evangelho. É a moral, é a sua superioridade moral que vai fazer com que esse espírito que está equivocado, pouco esclarecido, fazendo tantas maldades, que ele caia em si. Então ele fala, não, realmente ela tem razão naquilo que ela está falando, porque ele vai te enxergar, ele vai saber exatamente de quem você é e vai saber se as suas palavras são verdadeiras. Porque se eu estou fazendo exatamente pior do que ele faz, que exemplo que eu posso dar para esse nosso irmão? E muito aqui no livro mesmo eles nos falam que quando vai se falar com um espírito equivocado, que não adianta fazer tudo isso muitas vezes, o que se costuma fazer, às vezes a igreja católica, todos aqueles rituais, isso não tem, eles dão risada, não serve para nada. A única coisa que faz com que esses irmãozinhos se convençam de que eles estão realmente equivocados, que eles têm que melhorar, é a ascendência moral daquele que fala com ele. É só isso. Então, por isso que nós temos que estar bem atentos para todas essas questões, né? E eu recomendo, se vocês puderem ler o capítulo, que vai ajudar bastante, principalmente nesses momentos pelos quais nós estamos vivendo, ter sempre muita atenção. Às vezes a gente vai refutar alguma coisa, enche a boca de água antes de responder, porque às vezes palavras malditas, assim, elas têm muita duração e têm muitas consequências. Então, alguém me falou alguma coisa, enche a boca de água, conta 10 vezes, vai dormir, no dia seguinte, aí você sonhou com o seu anjo da guarda, com os amigos queridos, que vão te dar uma intuição para que você possa vencer aquela dificuldade, aquela adversidade. Acho que é isso. Maria, acho que já está no meu horário. Então, muito obrigada pela atenção de todos.